No vídeo de hoje veremos uma área da física capaz de caracterizar e explicar a origem dos movimentos, capaz de poder predizer qual será a trajetória dos objetos jogados para o ar, como é o caso de uma bola de beisebol, como é o caso dessa catapulta jogando essa rocha redonda ou essa pedra redonda, tentando também reescrever a curvatura que fazem objetos e como varia a sua posição, a sua velocidade e que outras grandezas físicas estão associadas ao movimento, e por último, podendo ser estendida para caracterizar os movimentos periódicos dos planetas em torno a qualquer estrela, ou no seu caso particular, porque o ano dura 365 dias e quais são as implicações da distância da Terra até o Sol para que esse tempo seja equivalentemente essa área da física tão grande, chamada mecânica. Começaremos com uma sub-área denominada cinemática, responsável pela descrição do movimento sem ter preocupações alguma pelas causas que o gerou, simplesmente descrevê-lo com base a algumas suposições e algumas aproximações. A primeira dessas é sem rotações dos objetos. Por mais que tenhamos no nosso dia a dia objetos que girem ou que mudem a sua face ou a sua direção, simplesmente expressaremos que estão girando e, portanto, assumiremos os objetos como sendo, mediante a segunda aproximação, como sendo pontos. Esses pontos ou partículas que se deslocam no espaço. Justamente nessa imagem se poderia ver que o centro do nosso corpo desloca-se de esquerda a direita, oscilando no nosso caminhar sutilmente para cima e para baixo, como consequência de dar passos e passos e caminhar ritmicamente, mas o movimento completo do nosso corpo caracterizado por esse ponto médio. E observador, como poder caracterizar os fenômenos de movimento? Como poder ser realmente um observador e ao mesmo tempo referenciar corretamente o fenômeno visto e descrevê-lo fisicamente para poder analisá-lo em detalhe? Quais são as condições que um observador, e nesse caso em física, o referencial deveria satisfazer? Se diz que em física um referencial tem que ser observadores a velocidade constante, e justamente dentro de um avião, quando atinge a velocidade máxima do voo constante, as pessoas dentro do avião experimentarão o mesmo que podem fazer se estão sobre a superfície terrestre. Poderão dormir, poderão olhar pela janela, poderão fazer a leitura dos livros ou do material literário que têm em suas mãos, ou justamente ficar de pé, que nada de diferença alguma existiria ou com os fenômenos que têm-se sobre a superfície da Terra, a menos que o avião experimente uma turbulência e, portanto, um sub e desce muito abrupto, que faria que as pessoas mudassem a sua velocidade de ser constante a variar. No outro caso, poderíamos dizer, dentro de um avião, há uma pessoa que joga uma bola para cima e para baixo. Dentro do avião, essa pessoa está em repouso, tem uma velocidade zero, está sempre na mesma posição e, portanto, descreve o movimento de subir e descer da bola como sendo uma linha reta, sobe e desce, mas visto de fora, por outro observador também estando em repouso, dizendo que o avião desloca-se com uma velocidade constante, observa que a trajetória realizada pela bola não é justamente uma linha reta, subindo e descendo, é uma curva. Quais são as características dessa curva? E por que surge essa curva? Justamente são perguntas que se poderão responder mediante a cinemática. Mas para aquilo, começamos com um exemplo simples, um exemplo que poderia estar associado ao nosso dia a dia. Supondo que exista um trem, e para fazer a descrição do movimento dessa pessoa dentro do trem, se sabemos que a pessoa caminha 5 km por hora em relação ao trem, mas o trem desloca-se sobre os trilhos em relação a um observador de fora, um observador terrestre, um observador estático com velocidade zero, dirá que o trem está se deslocando a 80 km por hora. A pergunta: qual é a velocidade da pessoa vista desde fora?
resulta fácil respondê-la e dizer que é a soma de ambas velocidades, visto que o movimento da pessoa está na mesma direção que o movimento do trem e, portanto, será a soma linear entre 5 mais 80, resultado de 85 km por hora. Mas pensemos em um objeto, por mais que desprezemos o seu tamanho e por mais que assumamos que o objeto é um ponto no espaço que caracteriza uma posição, nesse gráfico ou nesse eixo horizontal, o observador, localizado na posição 0 metros, observa um objeto no instante inicial de 0 segundos, localizado na posição de 6 metros, à direita, 6 metros na frente do observador. Mas para fazê-lo mais notório e não simplesmente um ponto, você poderia fazer a representação de uma seta sobre o ponto e visualizá-lo mais fácil, ou seja, que no instante inicial a sua posição, no instante 0 segundos, 6 metros, à direita do observador, à direita da imagem ou na frente do observador, e no instante inicial exatamente 0, onde o tempo começa a correr e depois de 5 segundos a posição do observador do objeto tem mudado para uma posição anterior ao observador, ou segundo a imagem à esquerda do observador, 3 unidades de comprimento à esquerda, ou seja, 3 metros. Negativo. Esse sinal negativo denota o que falamos de, ou que fazemos referência a dizer à esquerda, ou está agora no sentido contrário. Se antes estava na frente do observador, agora estará na parte de trás. Se antes estava à direita do observador, agora estará ao contrário da direita, à esquerda do observador, que está na posição 0 metros. No instante de 5 segundos. Ou seja, que poderíamos caracterizar em um instante posterior a sua posição final como sendo menos 3 metros e um tempo diferente de 5 segundos. Descreve-se em física ou define-se em física o deslocamento como sendo a variação da posição e usando essa letra grega delta maiúscula para dizer que alguma informação física varia, nesse caso a posição. Delta de x sendo equivalente à posição final menos a posição inicial, que por sua vez, substituindo os valores, menos 3 metros menos 6, deslocou-se 9 unidades de comprimento, 9 metros. E esse sinal negativo em física nos dirá que deslocou-se 9 unidades de comprimento no sentido contrário à posição que tinha inicialmente, ou seja, recuou. Foi e se deslocou no sentido contrário ao crescimento das unidades de comprimento. Nesse eixo horizontal, deslocou-se 9 unidades de direita para a esquerda, ou 9 unidades da frente para trás do observador. Por outro lado, temos a definição do lapso. E o lapso define-se como sendo a variação de tempo, quanto tempo transcorreu para que esse fenômeno físico tenha acontecido. Foi exatamente 5 menos o instante inicial, 0 segundos, que o cronômetro começou a registrar. Portanto, o lapso dessa mudança de posição é em 5 segundos. E com base nessas duas informações, deslocamento e lapso, define-se em física a velocidade média. Esse V com a barra na parte superior para dizer que é uma informação que não se tem certeza nos pontos intermediários do deslocamento, mas simplesmente com base nessas duas informações, no instante inicial e no instante 5 segundos, poderíamos dizer que em média o movimento deslocou-se 9 unidades à esquerda ou 9 unidades negativas nesse lapso, definindo uma velocidade em média. Não se sabe se parou, recuou, avançou, esqueceu algo e voltou, mas finalizando 5 segundos, terminou na posição de menos 3 metros. Mas em média, essa velocidade tem unidades de comprimento por tempo, ou seja, metros por segundo. Substituindo os valores de quanto deslocou-se no lapso que gastou o seu deslocamento, teríamos que foi ou será a razão de 9 por 5, conservando o sinal negativo, e as unidades compostas da velocidade média, comprimento por tempo, resultaria numa velocidade em média de menos 1,8 metros por segundo. O que significa fisicamente esse sinal negativo da velocidade? Significa que o objeto voltou
diminuiu a sua distância com a velocidade cujo valor é 1,8 metros por segundo, mas na direção contrária. Especificamente, o sinal negativo faz alusão à direção contrária do acréscimo das unidades desse eixo do deslocamento, ou desse eixo de posição, do eixo de posição. Avançou na direção contrária com essa velocidade média. Nessa animação, poderia-se ver se a velocidade média é uma constante. Então, desloca-se de maneira constante de 6 metros à direita para 3 metros à esquerda, avançando 9 metros e finalizando em 9 unidades de comprimento menor, menos 3 metros. Mas bem assim, podemos pensar, um ciclista realiza um treinamento intenso durante 2 horas e 18 minutos ao longo de um caminho reto, registrando uma velocidade média de 20 km por hora, constante, durante o treinamento. Calcule o deslocamento do ciclista após de ter concluído seu treinamento. A primeira informação que temos é justamente o lapso, 2 horas e 18 minutos. A segunda informação que tem-se desse problema é a velocidade média, de 20 km por hora. Mas reparem que a pergunta é justamente quanto deslocou-se, qual foi o deslocamento realizado pelo ciclista no seu treinamento. Para responder a essa pergunta, devemos reparar nas unidades temporais do lapso e da velocidade. Vemos que batem pela metade. O tempo de quilômetros por hora está expresso em horas, mas o lapso tem horas e umas subunidades das horas, minutos. Portanto, essa fração de 18 minutos a quantas horas será equivalente, podemos transformar essa fração de tempo de 18 minutos com um elemento que é um fator de conversão, uma equivalência física, ao dizer que uma hora são 60 minutos, eliminando as unidades de minutos, tem-se, portanto, 18 dividido por 60 horas, equivalente a 0,3 horas. Ou seja, que o lapso total do treinamento foi de 2 horas, 3 ou 2,3 horas. Tendo essa informação e sabendo que a velocidade foi média do deslocamento de 20 km por hora, poderíamos pensar o seguinte: conhecemos a velocidade, conhece-se o lapso, mas desconhece-se o deslocamento. Como se pode deslocar o deslocamento dessa equivalência, justamente marcada por ou denotada por essa igualdade? Podemos pensar se o ΔT, o lapso está dividindo, alguma operação matemática poderá ser feita para eliminar esse elemento completo que está aqui, empecilhando essa equação em virtude dos nossos fins. Podemos pensar que se multiplicamos o lapso tanto à esquerda como à direita da equação anterior, simplificaríamos o delta de t, uma divisão de dois elementos iguais é equivalente à unidade, e dessa forma expressa-se o deslocamento como sendo a velocidade média vezes o lapso. Substituindo os valores, tem-se 20 km por hora de velocidade média, o lapso de 2,3 horas, eliminando as unidades que estão no numerador e no denominador, que estão presentes, mas eliminando-as, implica que o deslocamento tem unidades de comprimento, unidades de quilômetros, ou seja, que esse ciclista ao longo das 2 horas e 18 minutos deslocou-se 46 quilômetros no seu treinamento. Outro exemplo. Normalmente a viagem em carro de União da Vitória para Canoinhas é realizada com uma velocidade média de 105 km por hora, em 48 minutos. Digo média, pois em alguns trechos retos, onde poderia atingir 130 km por hora, mas tem outros nos quais há radares ou há trevos, onde a sua velocidade do carro é de 60 ou talvez menos. E, portanto, aquilo que tem a mais em velocidade compensa com aquilo que tem a menos, e dessa forma a velocidade média nesse percurso entre ambas cidades desse veículo se deslocando de 105 km por hora. Em uma tarde de sexta-feira, o trânsito está muito pesado e percorre-se a mesma distância com uma velocidade média de apenas 70 km por hora.
Calcule o tempo em horas e minutos que levaria em fazer esse percurso à sexta-feira. O exemplo 2. Se a velocidade média é de 105 km por hora e o lapso normal é de 48 minutos, numa sexta-feira, com esse subíndice 6, a velocidade de 70 km por hora, qual será o lapso, o tempo gasto em fazer o mesmo percurso na mesma estrada? Mas se é a mesma estrada, qual é a distância entre as cidades ao longo da estrada? Quantos quilômetros haverá por percorrer na mesma estrada que afasta ambas cidades? Temos, portanto, inicialmente o lapso de 48 minutos, mas mais uma vez reparemos que o lapso não tem as mesmas unidades temporais que a velocidade média, não está expresso em horas. Podemos transformá-las em horas simplesmente mediante a multiplicação de fator de conversão de uma hora equivalente a 60 minutos. Simplificando os minutos, tem-se a razão de 48 por 60, ou equivalente a 0,8 horas de viagem. De fato, 48 minutos não é uma hora, portanto é uma informação menor que a unidade, menor que uma hora, 0,8. A velocidade média expressa-se e foi definida como sendo a razão do deslocamento pelo tempo, e a pergunta agora é: quão afastadas estão as cidades? Qual a distância entre as cidades ao longo do mesmo caminho, se conhecemos a velocidade e conhecemos o lapso? Qual deveria ser essa informação em função dessas duas? Simplesmente isolando o deslocamento em função das informações conhecidas, podemos expressá-lo com base a esse conhecimento, ou seja, que será expresso como sendo a multiplicação da velocidade média pelo lapso da viagem num dia normal, 105 km por hora e um tempo de 0,8 horas, resultando em um deslocamento, uma distância entre ambas cidades ao longo da estrada de 84 km. E na sexta-feira, já conhecemos a distância entre ambas cidades, é o mesmo caminho por percorrer, com uma velocidade média de 70 km por hora, um pouco menor que 105 km por hora, e portanto, qual será o valor do tempo em fazer essa viagem? Quanto nos levaria em fazer a mesma viagem uma sexta-feira, sabendo que a velocidade média é menor? Dessa forma, isolando da equivalência anterior o lapso da sexta-feira, tem-se que poderá ser expressa como a razão do deslocamento pela velocidade média, aonde o deslocamento tem unidades de comprimento, unidades de quilômetros, 84 quilômetros, e a velocidade, unidades compostas de quilômetros por hora. Mas reparem que aqui deixei quilômetros dividido por 1. Não varia fisicamente a informação, continua sendo quilômetros, pois a divisão por 1 continua sendo a mesma informação. Mas por que fiz essa escrita? Justamente para poder fazer a divisão, não de dois números, 84 por 70, na calculadora sai muito fácil, mas as unidades. Como poder expressar essas unidades compostas que justamente nos levaria nas unidades de tempo? Então há uma forma muito fácil de poder dividir um fracionário por outro fracionário, e é pensar numas curvas que interligam os extremos e as metades. Com essas cores me farei entender. Essas curvas que interligam os extremos, seja números ou sejam unidades, se multiplicarão entre si e comporão a divisão de dois fracionários levará a outro fracionário, cujo numerador é a multiplicação dos elementos externos e cujo denominador é a multiplicação dos elementos internos. Dessa forma, temos que os externos são quilômetros vezes horas e os internos quilômetros vezes 1. A razão numérica é 1,2. Mas quais são as unidades da informação física? Facilmente podemos observar que quilômetros com quilômetros aniquilam-se, simplificam-se e resulta ser hora por 1, ou seja, 1,2 horas. 1,2 horas de viagem.
Mas a pergunta é quantas horas e quantos minutos? Já sabemos que é 1 hora, mas essa fração 0,2 é equivalente a quanto? 0,2 horas. É quantos minutos? Ou são quantos minutos? A fração de tempo de 0,2 horas será essa fração equivalente a minutos se multiplicarmos por um fator de conversão de tal forma que nos permita simplificar horas com horas e expressar esse tempo em minutos. Ou seja, 0,2 vezes 60 é equivalente a 12 minutos, implicando que a mesma viagem na sexta-feira, seja realizada em 1 hora e 12 minutos. Mas a velocidade não é uma constante. O tempo todo na viagem o veículo acelera, desacelera. Como poder explicar essa mudança de velocidade? Em algum momento vai rápido, em outro momento irá mais devagar, em outro momento iria super veloz. Como poder caracterizar essas mudanças de velocidade? Justamente se temos presente que no instante inicial o mesmo objeto localizado na posição 6 unidades à direita apresenta uma velocidade de menos 4 metros por segundo e esse sinal negativo nos dirá que o objeto estará inicialmente nessa imagem se deslocando à esquerda, diminuindo a sua posição, e esse sinal negativo significa fisicamente que a direção do seu deslocamento, o seu movimento, será contrária ao acréscimo das unidades do próprio eixo de distância, implicando que estejam 6, 5, 4, por isso que tem o sinal negativo, a velocidade registrada no instante inicial de 0 segundos. No instante posterior, 5 segundos depois, registrou-se uma velocidade do objeto de 0,5 metros por segundo. Ainda assim continua sendo negativa, mas podemos dizer que é menos rápida que a anterior. E nessa situação, 5 segundos depois mudou a velocidade, ainda continua com o mesmo sinal negativo, indo para as unidades de comprimento negativas. E a pergunta: se houve uma variação de velocidade, como poder quantificar essa variação de velocidade? Em física, mais uma vez, expressam-se as variações mediante a letra grega delta maiúscula, delta de v de velocidade, como sendo a diferença da velocidade final menos a inicial, e nesse caso 0,5 metros por segundo, menos 4 metros por segundo, peço desculpas, faltando segundos, é uma diferença de velocidade equivalente a 3,5 positivo metros por segundo. Repito, metros por segundo, 3,5 metros por segundo, ou seja, que a velocidade inicialmente era bastante negativa, menos 4 metros por segundo, e finalizou sendo negativa, mas não tão negativa como os 4 negativos que tinha inicialmente, ou seja, houve um acréscimo de 3,5 metros por segundo. No lapso em que tudo aconteceu de 5 segundos. Sendo assim, podemos definir outra informação associada a esses dois instantes diferentes que, em média, nos caracterizariam ou nos serviriam para caracterizar a mudança de velocidade. E essa informação é a aceleração média, definida pela razão da velocidade que variou, ou da variação da velocidade, pelo lapso em que essa velocidade realmente variou, expressa mediante a letra A, com essa barra superior, para dizer que nesses dois instantes, não se conhece muita informação, mas nesses dois instantes a velocidade mudou, e nesses dois instantes afastados ou distinguidos temporalmente mediante esse tempo, esse lapso no qual o fenômeno foi registrado, desde o instante inicial até o instante final, mas infelizmente só se conhecem dois instantes específicos. Dessa forma, substituindo os valores da aceleração média, da mudança de velocidade em relação ao lapso, será uma mudança positiva, 3,5 metros por segundo, no lapso de 5 segundos, simplificando as unidades, mas nesse caso é compondo unidades novas, pois metros por segundo,
matematicamente expressa-se como sendo metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a aceleração não tem as mesmas unidades que a velocidade, pois implica a variação de velocidade por tempo. E nessa situação é numericamente 0,7 positivo, em virtude que os números são positivos, mas as unidades compostas em metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado. Tendo as informações anteriores, podemos dizer, se a aceleração média fosse uma constante, no instante inicial o objeto deslocava-se muito rápido, mas no instante final bem devagarinho até chegar aos 5 segundos. Podemos vê-la de novo, muito rápido inicialmente, ainda se acelerando positivamente, implicando que a sua velocidade torne-se menos negativa, podendo ser que se o tempo avançasse ainda mais que os 5 segundos, poderia parar e até avançar a posições de comprimento positiva. Temos outro exemplo. Para decolar um pequeno avião, deverá atingir uma velocidade de 32 metros por segundo. Se o avião apresenta uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, quanto tempo tardará em decolar se parte do repouso? As informações iniciais e finais o avião chega à pista e a sua velocidade é nula, 0 metros por segundo, mas deverá atingir uma velocidade mínima para decolar de 32 metros por segundo. Com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, qual será o tempo que gastará em acelerar para atingir essa velocidade? Qual será o lapso? Podemos calculá-la mediante a noção de aceleração média, visto que conhecemos a aceleração apresentada pelo avião, a mudança de velocidade e com base nas duas informações podemos expressar, ou poderá ser expressa, ou poder-se expressar, o lapso em função dessas duas grandezas físicas. Isolando o lapso, tem-se que o lapso representa-se como sendo a razão da mudança de velocidade pela aceleração. Trocando as informações numéricas, a mudança de velocidade 32 metros por segundo, com a aceleração de 3,0 metros por segundo ao quadrado, fazendo o mesmo processo da divisão entre fracionários explicado no exemplo anterior, de metros vezes segundo ao quadrado, e dividindo por metros vezes segundos, tem-se numericamente equivalente a 10,67 segundos, ou seja, 10,67 ou 10,7 segundos levará o avião para acelerar nessa taxa constante e atingir a velocidade necessária para decolar, para empreender o voo. Até aqui a aula de hoje e nos veremos amanhã.